Meus amados, hoje, dia 17 de outubro de 2024, quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovai as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sob muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Então, continuamos o texto de ontem, as condenações que Jesus fez através dos seus ais. Hoje nós vemos duas. Aqui, em primeiro lugar, o Senhor fala sobre a perseguição que os escribas moveram contra os profetas. Então, os escribas de antigamente, portanto, seus pais, aqui os pais não são necessariamente o pai de sangue, são os mestres. Então, os vossos mestres perseguiram e mataram os profetas. E o que vocês fazem? Vocês constroem o túmulo dos profetas que eles mataram. Então, com isso, vocês compactuam. Vocês estão seguindo a mesma lei, a mesma norma. Por quê? Porque, no fundo, é o que eles querem fazer com Jesus. Eles querem matar Jesus. Então, ou seja, eles continuam fazendo aquilo que foi feito. Ou seja, a perseguição que os escribas moveram contra os profetas no passado, agora eles continuam movendo, só que contra o Senhor Jesus. Depois ele vai falar um segundo ai, e aqui ele vai falar que esta geração vai ser responsável desde o sangue que foi derramado de Abel até o sangue de Zacarias, que foi o último profeta que morreu entre o altar e o santuário. Ele foi morto nesse lugar, num lugar, né, santo. E aí depois ele vai também falar dos mestres da lei que tomam a chave da ciência, ou seja, que eles são, os mestres da lei são os que ensinam a lei de Moisés. Então eles têm a chave, o sentido aqui é simbólico, a chave da ciência, ou seja, eles têm o conhecimento. Só que qual é o grande problema aqui que se centra? Jesus aqui está falando contra o autoritarismo intelectual desses homens, que eles se achavam os únicos conhecedores, só eles sabiam e oprimiam as pessoas com a palavra de Deus. E aqui Jesus fala que qual é o grande problema? Eles não entram na compreensão verdadeira da lei e não deixam ninguém entrar. É a compreensão que eles acham que deve ser feita e impõem aquilo como uma verdade, como vinda do coração de Deus. E aí nós vamos ver que o Senhor fala exatamente isso. Vocês não entram e não deixam ninguém entrar no verdadeiro conhecimento de Deus, que é o amor. Lembremos que eles eram homens que não sabiam perdoar, homens rancorosos, tanto assim que nós vamos ver que eles vão começar a tratar Jesus mal e armar ciladas para, de alguma forma, poder pegar Jesus com alguma palavra que ele dissesse. Então nós notamos que esses homens são realmente homens duros de coração, rancorosos, e que eles o que os pais deles, portanto os mestres deles, fizeram, eles estão repetindo a mesma dose, perseguindo a Jesus. Naquele período perseguiram os profetas, mataram, e agora os filhos, vamos dizer, né, os discípulos construíram os túmulos.
E Jesus fala só que tudo isso daí vai cair sobre esta geração, sim. Ou seja, essa geração será condenada. Por quê? Porque continuam praticando as mesmas coisas que os antigos praticavam. Ou seja, a palavra de Deus não transformou o coração deles, muito pelo contrário, como aqui Jesus disse, eles não entram no verdadeiro conhecimento da palavra de Deus e não deixam ninguém entrar, ninguém participar do verdadeiro conhecimento. E, Senhor, nós queremos hoje pedir essa graça que o nosso coração se abra para a verdadeira chave da ciência, que é o Espírito Santo de Deus. Que nós possamos ler a tua palavra sempre sustentado, orientado pela Mãe Igreja, que nós possamos compreender, Senhor, não de forma superficial a tua palavra, mas mergulhar em todo o mistério que a tua palavra traz, que pode nos curar, nos libertar, nos transformar, nos dar vida nova, nos fazer viver uma vida de santidade, uma vida de verdadeira conversão. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima e de Santo Inácio de Antioquia, que a Igreja celebra hoje liturgicamente, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.